Esforçai por entrar pela porta estreita. Mas o que é a porta estreita? Você tem se esforçado? Você tem passado pelo caminho pela porta estreita? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, no Momento com o Evangelho. Bom, querido, algumas vezes Jesus mencionou essa questão, e numa delas está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, quando alguém perguntou para ele: mestre, são muitos os que serão salvos? Ele diz assim: tem que se esforçar por entrar pela porta estreita. E eu digo mais: muitos vão se esforçar e não vão conseguir. Mas o que seria a porta estreita? Muitas pessoas têm essa preocupação: será que eu estou? Será que eu não estou passando pela porta estreita? E as pessoas acham que são os ensinamentos, os dogmas, as doutrinas do evangelicalismo, da religião cristã, que seria isso a porta estreita. Não, querido. A porta estreita é o evangelho puro, sincero, verdadeiro. Tem que se esforçar para ser uma pessoa do evangelho. Não tem nada a ver com a vida eterna. A obra de Cristo resolveu o problema da humanidade. Não tem nada a ver a porta estreita com a salvação que Jesus diz ali em Lucas 13, com a salvação da vida eterna. Eu sempre digo que a palavra salvação na Bíblia tem 5 significados. Ela fala de vida eterna, mas fala de cura, libertação, integridade e livramento. 95% das vezes que a Bíblia está falando de salvação, não está falando de vida eterna, está mencionando uma dessas outras 4 situações. Entende isso aí? Então, viver o evangelho puro, verdadeiro, não é para qualquer um. Muitos vão se esforçar e não vão conseguir. Então, por que a porta é estreita, o caminho é estreito? Que só cabe a mim, só cabe a você. Não cabe mais nada. Não cabem os meus conceitos, os meus pensamentos. Não cabem as minhas atitudes, os meus gestos, os meus atos. Ok? A porta estreita não é a minha própria justiça. O que eu sinto como justiça, o que eu acho como justiça. Não é a minha autojustificação. Ou seja, eu sou justificado pelas coisas que eu vou fazer, pelas obras que eu deixo de fazer e outras que eu começo a fazer. Ok? Então, a porta estreita, o caminho estreito não são as minhas modalidades, as minhas éticas, os meus esforços para ser salvo. Não tem nada disso, entende? A porta estreita, o caminho estreito, não são aqueles instrumentos que eu uso para me autovalidar. Eu me valido, porque, por exemplo, eu me santifico, eu arrependi dos meus pecados. Então, instrumentos de autovalidação, ok? Então, são coisas que eu estou dizendo para você e que não são do evangelho, que todo mundo prega, a grande maioria das pessoas ensinam como se fosse do evangelho e não é. Então, a porta estreita, o caminho estreito é o evangelho, ok? Eu vou te dar um exemplo aqui. Em Mateus 5,39, Jesus fala assim: se alguém bater na sua face direita, volta ali também a outra. O crente acha que esse texto é literalmente: se bater de um lado da cara, literalmente você tem que virar o outro. Mas como eu sempre digo, né? A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, na cultura daquele tempo, bater na face direita significa atingir ou ferir a sua dignidade. E voltar a outra face significa ignorar. Se alguém ferir a sua dignidade, ignore. Entende? Então, primeiro, o crente acha que se bater de um lado, literalmente ele tem que oferecer o outro. Ponto. Segundo, você já conhece alguém que se bater de um lado da cara, ele vira o outro lado? Não, mas se alguém fere a dignidade dele, ele quer descontar, ele quer falar, ele quer botar para fora, ele vai nas redes sociais e manda direto. Você está entendendo? É uma porta estreita. Alguém ferir a sua dignidade e você ignorar. Essa é uma porta estreita. E tem que se esforçar. E muitos vão se esforçar e não vão conseguir para viver o evangelho. Mais um aqui. Lucas, capítulo 6, verso 33 em diante. Lógico que quem pede emprestado tem que ter intenção de pagar. Mas sabe o que Jesus fala? Se você empresta, você não pode ter intenção de receber. Quem faz isso são os gentios. Os do evangelho, se emprestar, ele não pode ter intenção de receber. Se eu emprestei e a pessoa vier me pagar, eu vou receber. Mas emprestar com intenção de receber de volta,
não é do Evangelho, não é estreita a porta, ok? E não tem nada a ver com a vida eterna, já está garantida em Cristo. Já tem gente no inferno, mas gente vai para lá, mas é muito difícil ir para o inferno, ok? Não é o que as religiões ensinam. Então, porta estreita, caminho estreito é o Evangelho. É estreito porque só passa você, os seus conceitos, os seus achômetros, as suas regras, as suas doutrinas, elas não passam. É você e o Evangelho, ok? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai. E eu sei que tem gente boa do Senhor, se esforçando para entrar pela porta estreita, para trilhar o caminho estreito. Muitos estão esforçando para cumprir as regras e doutrinas da denominação ou da religião que ele escolheu. Mas está aí o seu Evangelho, está aí a sua palavra, está aí o seu ensinamento. Nos ajuda, ó Deus, a entender que a porta estreita, o caminho estreito, é aquilo que o Evangelho ensina, aquilo que o Evangelho propõe. E por mais que nos esforcemos, é difícil passar, Pai. Então eu peço na pessoa bendita do Espírito Santo a sua ajuda, a sua força, a capacitação para sermos um Evangelho ambulante, para vivermos o Evangelho, para querermos o Evangelho para a nossa vida. Nos ajuda, Deus. Eu te peço em nome do seu Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Até o próximo. Fique com Deus, se Deus assim nos permitir.